O capítulo começa com Ira no corredor, logo após sair do quarto de Orhun. Com um semblante abatido, ela murmura para si mesma: "Não importa o que eu tente fazer sozinha, não adianta. Não consigo expressar o que sinto no meu coração." Nesse momento, Orhun desperta de seu sono. Ao perceber que a janela está aberta, ele se levanta da cama. Quando Ira ouve os passos dele, tenta sair rapidamente dali, mas Orhun nota sua presença e a impede. Ele comenta que escutou um barulho, ao que Ira responde que apenas foi pegar um pouco de água. Orhun observa. A cozinha fica no andar de baixo. Ira, por sua vez, tenta justificar dizendo que é um hábito que trouxe da antiga mansão. Orhun a questiona. "Minha janela estava fechada. Foi você quem abriu?" Ira fica sem palavras ao ouvir isso e, hesitante, devolve a pergunta. "É a sua janela?" Orhun percebe a situação e conclui que talvez tenha sido o sultão quem abriu. Ele retorna ao seu quarto, enquanto Ira faz o mesmo, ainda confusa sobre o ocorrido. Na manhã seguinte, Ira se pega pensando em Orhun. "Como posso agir como se tudo estivesse normal? Minhas emoções estão me dominando." Nesse instante, Sara se aproxima e pergunta: "Você não foi trabalhar hoje?" Ira responde que ainda não saiu para vê-lo. Sara insiste: "Aconteceu alguma coisa com ele? Você parece abalada? Não conseguiu dormir direito?" Ira explica que teve algo como um pesadelo. Sara tenta tranquilizá-la. "Não precisa se preocupar, nada pode acontecer com você enquanto tio Orhun estiver aqui." Ela a abraça e a beija no rosto. Ira, porém, pensa consigo mesma: é justamente ele quem está causando tudo isso. Enquanto isso, Essê está sentada no sofá ao lado de Arif, lamentando e dizendo para si mesma que não vai deixar Aziz aumentar a distância entre eles. Ela afirma que vai resolver esses problemas. Senhor Arif acaba tendo um surto de memória e pergunta para Essê como ela pretende resolver o problema. Essê fica nervosa, achando que Arif escutou o que ela estava dizendo. No entanto, o Sr. Arif pergunta como ela pretende resolver o problema de matemática da escola, pois sabe que o professor de matemática é bem severo. Essê respira aliviada, pois o Sr. Arif não escutou nada do que ela estava falando. Segundos depois, Aziz e Suzan chegam à sala. Suzan conta para Essê que Aziz está consertando a pia do banheiro que está vazando. Aziz se senta ao lado de Essê e é visível que ele não suporta mais a presença dela. Já Essê fica olhando sorridente para o rapaz, o que parece mais uma obsessão do que amor. Suzan começa a fazer sinais para Aziz, indicando que ele deve conversar com Essê. Aziz, então, pergunta para Essê como ela está se sentindo hoje. Essê responde que está se sentindo um pouco cansada. Aziz não dá muita importância ao que ela diz, mas Suzan faz mais um sinal, indicando que ele deve responder ao que ela acabou de falar. Aziz, então, se oferece para levar Essê ao hospital, mas Essê recusa a oferta, mentindo que está ótima e apenas cansada. Aziz diz ok e Suzan faz mais um sinal, pedindo que ele continue a conversa. Aziz diz para Essê que, se ela estiver com dor ou algo assim, eles podem providenciar algum remédio para ela. Essê responde que não precisa de remédios e que apenas gostaria que ele ficasse com ela. Ela faz um gesto, indicando que Aziz se sente mais perto dela. Suzan faz mais um sinal e Aziz imediatamente se aproxima. Nesse momento, Elif chega à sala e Suzan pergunta o que ela está fazendo ali. Elif responde que é hora do remédio de Arif e que veio trazê-lo. Suzan pega o remédio das mãos de Elif e diz que ela mesma dará o remédio ao pai, mandando Elif ir cuidar da cozinha, que está cheia de formigas. Enquanto Elif conversa com Suzan, Aziz repara que ela machucou a mão. Assim que Elif sai da sala para cumprir as ordens de Suzan, Aziz vai atrás dela. Essê queria seguir Aziz, mas Suzan a tranquiliza, dizendo que ele foi apenas beber água e que logo voltará. Essê então se senta de volta no sofá, intrigada com a saída repentina do rapaz. Aziz chega à cozinha e encontra Elif limpando uma gaveta. Ele pede para ver a mão dela. Elif diz que está bem e que ele não precisa se preocupar. Aziz insiste e Elif mostra sua mão. Ele diz que não foi grave, mas que se ela não colocar um curativo, pode infeccionar. Elif responde que estava com curativo, mas ele saiu enquanto ela lavava a louça. Nesse momento, Essê começa a espiar a conversa dos dois. Aziz percebe e, de propósito, começa a tratar mal Elif. Ele grita com ela, dizendo para tomar mais cuidado. Elif, assustada, pede desculpas por ter se machucado. Essê, então, fica feliz com a atitude de Aziz e vai embora sorrindo. Elif volta a limpar a cozinha
e Aziz fica triste pelo que acabou de fazer. Enquanto isso, Orhun já está em seu escritório, concentrado em suas tarefas, mas não consegue tirar Hira da cabeça. Ele reflete. Gostaria que as coisas fossem diferentes. Nesse momento, o sultão se aproxima para informar que Erhan chegou. Orhun pede a ele que traga os documentos necessários. Quando Erhan entra, entrega um novo telefone para Orhun, dizendo: "Aqui está o aparelho novo. Verificamos as câmeras, mas não encontramos nenhuma gravação relevante." Sultan, que estava por perto, escuta a conversa entre Orhun e Erhan. Orhun percebe que o sultão está ouvindo, mas finge não notar. A lembrança de algo que Afif disse vem à mente de Orhun, deixando-o desconfiado de que ela possa estar envolvida em algo suspeito. Assim que Sultan sai, Orhun comenta para si mesmo: "Afif Hanım ainda tem seus próprios planos, mas isso não me incomoda, estou lidando com isso." Ele se dirige ao sultão e avisa: "É hora de voltarmos à rotina. Pegue os documentos na gaveta." Ao falar sobre o novo telefone, Orhun diz que está ciente de tudo o que acontece e que é apenas uma questão de tempo até que descubra toda a verdade. "Estou enviando esta mensagem de um celular oculto." Quando o sultão lê o recado, ele imediatamente se dirige a Afif e informa que a mensagem foi enviada por nossos aliados. Assim que Afif escuta isso, ela sugere que medidas de proteção sejam tomadas sem demora. Orhun não pode chegar até nossos aliados. Orhun também está presente. Ele confronta Afif, afirmando que já é tarde demais. Orhun está extremamente irritado. "Você planejou uma armadilha para mim, Afif. Sua intenção era me capturar e se livrar deles, não era? Mas o acidente não estava nos seus planos. As coisas saíram do seu controle. Lembrei-me de tudo. Você quase me matou quando eu peguei minha arma, desconfiando das pessoas que estavam me perseguindo." Ele continua: "É por isso que você está com a consciência pesada." Afif nega categoricamente. Orhun declara: "Se é assim, vamos provar. Entregue os telefones." Ele toma o celular do sultão. O sultão argumenta que Afif não está envolvida nisso. Quando Orhun verifica o aparelho, ele encara Afif e diz: "Está tudo aqui. Vamos, mãe, me entregue seu celular." "Há algo a esconder? Você é inocente, não é? Vamos descobrir." Afif chora diante dele. Orhun pega o telefone de Afif e descobre que ela tem mantido contato com Tashkun. Em seguida, Orhun examina as mensagens. Ele agora sabe de tudo. "Você não apenas abandonou Afif ao acaso, mas também fez um pacto com Tashkun? Como pôde se aliar ao homem que feriu seu filho?" Ao ouvir isso, Afif sente sua pressão subir e passa mal. Um médico é chamado para a mansão. S decidiu preparar uma vitamina C para Aziz, mas quem realmente a preparou foi Suzan. Elif começou a limpar o móvel da sala enquanto Aziz, S e Suzan bebiam o suco que S havia mandado Suzan fazer. Suzan, então, para provocar Elif, disse a ela que deveria preparar aquele suco 3 vezes por semana para o Sr. Arif, por conta da vitamina C. Elif respondeu que Arif já tomava esse suco 2 vezes por semana. Suzan, irritada, repreendeu Elif, ordenando que fizesse o suco 3 vezes por semana. Em seguida, Suzan desconversou, pois o suco estava horrível, e foi para a sala de jantar limpar a mesa. Enquanto limpava a mesa, Suzan percebeu que Gurbuz estava vindo para a casa. Rapidamente, avisou Aziz que Gurbuz estava chegando. Aziz pegou Elif pelo braço e a levou para o andar de cima, enquanto Suzan implorava para que S não contasse a Gurbuz que Elif estava viva. Suzan, então, abriu a porta para Gurbuz. Ele foi até a sala, abraçou sua irmã e perguntou como ela estava. Alguns segundos depois, Aziz chegou ao local e cumprimentou Gurbuz. Como de costume, Gurbuz trouxe comida e entregou uma sacola cheia de pães para Suzan, pedindo que os cortasse para comerem. Gurbuz disse a Aziz que precisavam conversar, pois havia devedores que precisavam ter alguns braços quebrados. Aziz concordou em discutir os detalhes, mas Esse pediu que Gurbuz chamasse outra pessoa para o serviço, já que queria que Aziz cuidasse dela. Gurbuz respondeu que, infelizmente, precisava de Aziz para isso, e ambos saíram da casa. Assim que saíram, Suzan foi para a cozinha guardar os pães trazidos por Gurbuz. Enquanto isso, S decidiu subir para o andar de cima. Elif ainda estava trancada no quarto, pois não sabia que Gurbuz já havia ido embora. Ela começou a murmurar para si mesma que aquele pesadelo parecia nunca ter fim e que não sabia como havia se envolvido em um problema tão grande. Elif decidiu retirar seu hijab e soltar seus longos cabelos. Quando terminou de arrumá-los, Esse entrou no quarto e ficou surpresa com as madeixas da garota, percebendo o quanto Elif era bonita.
Parada na porta, S comentou: então é assim que é o seu cabelo? Era isso que você estava escondendo? Deve ser triste a vida de fugitiva, não é? Você não consegue nem fazer uma hidratação com queratina nesse cabelo. Com o que você lava ele? Elif respondeu: com sabão. Esse riu e decidiu sair, mas antes perguntou se Elif ficava sem o hijab perto de Aziz. Elif respondeu que nunca ficava sem o hijab. Esse então disse: é bom continuar assim, porque se eu descobrir que você anda pela casa sem o hijab, se mostrando para o Aziz, eu acabo com você. Esse foi embora, e Elif fechou e trancou a porta rapidamente, colocando o hijab novamente. Enquanto isso, S desceu as escadas se lamentando, pois não conseguiu ir ao cabeleireiro naquela semana devido ao acidente que sofreu. Enquanto isso, Rachel informa a Ira que o médico chegou. Ira entra na mansão, preocupada. Ela pergunta a Berri sobre o estado de saúde de Afif. Orhun diz a Ira que sua mãe está adoentada. Ira, inquieta, também questiona se Afif está bem. Orhun afirma que, a partir de agora, ela não deve mais se preocupar com Afif, especialmente depois do que ela fez. Ele então exige que o sultão vá imediatamente para o quarto e revele tudo o que sabe. Mais tarde, o sultão entrega um remédio para Afif e assegura que a situação não é grave. Mas será mesmo? Afif continua aflita. Orhun questiona: você contou tudo? O sultão responde que agiu sob pressão. Nesse momento, Orhun entra na sala. Ele confronta Afif diretamente. Você não consegue me encarar, consegue? Que tipo de mãe tenta matar outra mãe? Que tipo de consciência é essa, Mafif? Afif, em lágrimas, responde que tudo o que fez foi para protegê-lo de Tashkan. Orhun questiona: é assim que você garante minha segurança? Afif responde a ele: não fui eu quem causou sua dor. A companheira de Yekta informa a criança que ela pertence a ele e que está protegendo-a deles. Orhun declara que sacrificaria até sua própria vida para defendê-los. Ira ouve tudo isso atrás da porta. Mais tarde, ela vai para casa e se pergunta por que essas verdades foram escondidas dela por 6 anos. Como você conseguiu mudar tanto? Não faça isso. Não tente nos proteger. Me deixe te odiar. Ela começa a chorar, afirmando que isso torna as coisas mais difíceis. Orhun sai para o quintal, caminhando de um lado para o outro. Ele está extremamente irritado. Ele tenta recuperar o controle sobre suas emoções. Recorda-se de Afif mencionando Sahra como a esposa de outro homem e que a criança seria filha de Yekta. Em seguida, Orhun reflete sozinho, pensando que se algo tivesse ocorrido com elas, ele não suportaria. Nesse momento, Sahra se aproxima de Orhun. Ao vê-la, ele a abraça com intensidade. Orhun sente alívio por nada ter acontecido a Sara. Então Sara comenta com Orhun: você também sentiu minha ausência. Ira presencia toda a cena. Orhun percebe Ira observando. Quando seus olhares se encontram, ele diz a Sahra: continue coletando flores, conversaremos mais tarde. Assim que Sara se afasta, Ira decide se aproximar dele. Orhun explica que tudo fazia parte do plano de sua mãe, que tinha a intenção de entregá-lo a Tashkun se tudo tivesse corrido como planejado. Ele afirma: eu nunca mais veria Sara. Ira questiona se Orhun pode ajudá-la a lidar com o que sente. Ele responde que precisa recomeçar sua vida ao lado de Sara, talvez em um lugar distante, do outro lado do mundo. Ele pergunta se ela poderia ajudá-lo. Orhun também menciona: não é por causa da minha mãe? Ira nega, dizendo que não se trata disso, mas sim dela mesma. Em um momento de fragilidade, Ira pede auxílio a Orhun para escapar daquela situação. Esse está na sala sem fazer nada, enquanto Elif trabalha e serve ela e Suzam. Após algum tempo, Aziz chega do trabalho criminoso e traz consigo algumas compras. Assim que S o vê, corre para abraçá-lo e lhe dá um beijo na bochecha. Esse então pega a sacola e começa a olhar as compras de Aziz. Ela pergunta por que ele comprou o Band-Aid. Aziz responde que não comprou o Band-Aid para ela. Em seguida, pega a sacola das mãos de S, entrega para Elif e diz: coloque o curativo no seu machucado para que ele não infeccione. Nem preciso dizer que Elif parou de respirar enquanto S parecia estar tendo um AVC. Assustada, Elif tenta se explicar para os dois, dizendo que cortou a mão enquanto recolhia cacos de vidro. Ela então sai rapidamente do local. Assim que Elif sai, S diz para Aziz: não sabia que você era tão compassivo com Elif. Aziz responde: o que você queria que eu fizesse? Levá-la ao hospital? Logo depois, ele desconversa e pergunta para S se ela está bem e se tomou o remédio.
Na mesma hora, S muda sua expressão e diz que tomou o remédio certinho, ainda o chamando de atencioso. S se senta ao lado de Aziz, mas em 3 segundos contados, ele se levanta do sofá, dizendo que vai para a cozinha comer alguma coisa. S sai da casa bufando e acaba recebendo uma ligação. Enquanto conversa com alguém do lado de fora, ela vê Aziz e Elif conversando. S começa a observar os dois com sangue nos olhos.